Steve Jobs. O nome por si só evoca imagens de inovação, design elegante e uma busca incessante pela excelência. Mas, por trás do ícone global, estava um homem movido por uma crença inabalável no poder das ideias para mudar o mundo. Sua jornada, de origens humildes a patamares revolucionários, serve como um testemunho do potencial que reside adormecido dentro de cada um de nós, esperando para ser despertado. A história de vida de Jobs não é apenas um conto de triunfo tecnológico. É uma saga de resiliência humana, um testamento do poder da perseverança e uma aula magna em liderança visionária. Nascido em São Francisco em 1955 e adotado pouco depois, a infância de Steve Jobs estava longe de ser extraordinária. Crescendo nos subúrbios do Vale do Silício, ele desenvolveu uma fascinação precoce por eletrônica e pelo funcionamento intrincado das máquinas. Passei incontáveis horas na garagem do meu pai, desmontando rádios, televisores e qualquer outra coisa que pudesse colocar minhas mãos. Foi durante esses anos de formação que a paixão de Jobs por eletrônica começou a se fundir com seu crescente interesse por design. Essa exposição precoce ao mundo da eletrônica e do design seria fundamental para moldar a visão de mundo de Jobs e preparar o cenário para sua jornada extraordinária. Em 1976, o cenário da computação era dominado por mainframes grandes e caros, relegados a laboratórios de pesquisa e campi universitários. Esses sistemas eram inacessíveis para a maioria das pessoas, tanto em termos de custo quanto de complexidade. Steve, precisamos levar o poder da computação para as massas. Imagine um mundo onde qualquer pessoa possa ter um computador em casa. Com certeza, Steve. Podemos criar algo acessível e fácil de usar. Algo que qualquer pessoa possa entender e operar sem precisar de um diploma em engenharia. Trabalhando na garagem da família de Jobs em Los Altos, Califórnia, os dois Steves, movidos por uma visão compartilhada, começaram a criar um computador que fosse acessível e fácil de usar. Eles passavam horas incansáveis, muitas vezes até tarde da noite, experimentando e refinando suas ideias. O resultado de seu trabalho foi o Apple I, uma placa de circuito feita à mão que, embora primitiva para os padrões atuais, representou um passo significativo para tornar a computação pessoal acessível a um público mais amplo. Este foi o início de uma revolução que mudaria o mundo. Os primeiros dias da Apple foram marcados por longas horas, recursos limitados e inúmeros desafios técnicos. No entanto, a paixão e a determinação dos fundadores foram fundamentais para superar esses obstáculos e lançar as bases para o que se tornaria uma das empresas mais influentes do mundo. O sucesso, como Jobs diria mais tarde, é uma jornada, não um destino. Cada passo, cada obstáculo, cada vitória e cada derrota fazem parte dessa jornada. Em 1985, após uma série de desentendimentos com o conselho de administração da Apple, Jobs foi expulso da mesma empresa que havia fundado. Foi um golpe devastador, não apenas para sua carreira, mas também para seu ego e sua visão de futuro. Foi uma experiência de aprendizado. Um lembrete severo de que até mesmo líderes visionários podem enfrentar contratempos e decepções. Jobs teve que confrontar suas próprias falhas e limitações, e isso o forçou a crescer de maneiras que ele nunca havia imaginado. Mas, em vez de sucumbir ao desespero, Jobs usou esse período de adversidade como uma oportunidade para reinvenção e crescimento. Ele passou noites em claro, refletindo sobre seus erros e planejando seu próximo movimento. Ele canalizou sua energia empreendedora para fundar a Next, uma empresa de computadores que, embora comercialmente mal-sucedida, mais tarde desempenharia um papel fundamental no ressurgimento da Apple. A Nexit foi um laboratório de inovação, onde Jobs pôde experimentar novas ideias e tecnologias. Ele também adquiriu a Pixar, transformando-a na potência de animação mundialmente renomada que é hoje.
Através da Pixar, Jobs não apenas revolucionou a indústria do entretenimento, mas também redescobriu sua paixão por criar e inovar. Em 1997, depois de mais de uma década fora, Steve Jobs retornou à Apple, uma empresa à beira do colapso. A outrora poderosa gigante da tecnologia havia perdido o rumo. Sua linha de produtos era uma miscelânea confusa de tecnologia desatualizada e escolhas de design questionáveis. Jobs, com seu olhar atento para o design e sua capacidade de inspirar, começou a revitalizar a empresa que havia construído do zero. Sob a liderança de Jobs, a Apple lançou uma série de dispositivos icônicos que transformariam a maneira como vivemos, trabalhamos e interagimos com o mundo. O iPhone, lançado em 2007, foi nada menos que um fenômeno cultural, inaugurando a era do smartphone e mudando para sempre a maneira como nos comunicamos, consumimos informações e navegamos pelo mundo ao nosso redor. E o iPad, um tablet que redefiniu a computação móvel, solidificou ainda mais a posição da Apple como líder global em tecnologia. O impacto de Jobs na Apple e na indústria de tecnologia como um todo é inegável. Ele transformou uma empresa de computadores em dificuldades na empresa mais valiosa do mundo, revolucionando setores inteiros. Sua crença inabalável no poder da tecnologia para melhorar vidas continua a inspirar empreendedores, líderes empresariais e sonhadores ao redor do mundo. A jornada de Steve Jobs, de um jovem que fazia experiências em sua garagem a um ícone global, é uma história que inspira e ensina. Desde os primeiros dias da Apple, quando ele e seu parceiro Steve Wozniak trabalhavam incansavelmente em um pequeno espaço, até se tornar um dos líderes mais influentes do mundo da tecnologia, oferece uma riqueza de lições valiosas para qualquer pessoa que busca crescimento pessoal e profissional. Jobs sempre acreditou no poder da inovação e na importância de seguir sua paixão, independentemente dos obstáculos. Jobs não tinha medo de falhar. Ele via o fracasso não como um fim, mas como um ponto de partida para algo maior. Ele abraçava o fracasso como uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Cada erro era uma lição, cada obstáculo, uma chance de melhorar. Ele desafiava a sabedoria convencional e encorajava aqueles ao seu redor a fazer o mesmo. Jobs acreditava que pensar fora da caixa era essencial para a inovação. Ele acreditava que a melhor maneira de prever o futuro é inventá-lo. E isso se refletia em sua abordagem de liderança, capacitando seus funcionários a pensar diferente e ultrapassar os limites do possível. Ele incentivava a criatividade e a ousadia em cada projeto. Acima de tudo, Jobs era persistente. Sua determinação era uma de suas maiores forças. Ele enfrentou inúmeros desafios e contratempos ao longo de sua carreira, mas nunca desistiu de sua visão. Cada revés era apenas um passo a mais em direção ao seu objetivo final. Sua determinação inabalável o levou ao sucesso. A história de Steve Jobs é um testemunho do poder da persistência, da inovação e da paixão. A vida de Steve Jobs foi um testemunho do poder de uma pessoa para fazer a diferença no mundo. Sua história é uma fonte de inspiração para aspirantes a empreendedores, executivos experientes e sonhadores de todas as esferas da vida. O legado de Jobs se estende muito além dos produtos que ele ajudou a criar. Ele deixou para trás uma cultura de inovação e um compromisso com a excelência. Seu impacto no mundo continuará a ser sentido por gerações. Ao refletirmos sobre a vida e o legado de Steve Jobs, lembremos-nos de que sua história não é apenas sobre tecnologia, mas sobre o poder da ingenuidade humana, da criatividade e da resiliência. A faísca da inovação existe dentro de cada um de nós. É a semente de uma ideia, esperando para ser nutrida. O sussurro de um sonho, ansiando por ser realizado. Abrace sua curiosidade, alimente suas paixões e nunca tenha medo de desafiar o status quo.
Como Steve Jobs, ouse sonhar grande, pensar diferente e deixar o mundo um lugar melhor do que você o encontrou. O futuro está em aberto e cabe a cada um de nós aproveitar a oportunidade para moldá-lo.